Quando ocorre um rompimento democrático, existe o que chamam de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é a partir daquele momento, não existe mais condições de você flexionar os acontecimentos para que eles não rompam com a democracia. Acontece que esse termo tem sido muito utilizado, tem sido utilizado de uma maneira meio errada, porque as pessoas pegam como exemplo os rompimentos do passado, onde acontecia realmente o dia do rompimento, o momento do rompimento, a semana do rompimento, aquela lei que estabelecia a perda de direitos. Não acontece mais assim. Nosso ponto de inflexão, ele tem uma curva temporal atualmente muito maior. Nós podemos colocar como um grande marco de um ponto de inflexão aquele tweet, que é um post feito no Twitter, pelo então comandante-geral do Exército, General Vilas Boas, onde ele ameaçou o STF para que não absolvesse ou não mantivesse os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos agora em um momento de inflexão praticamente permanente no governo Bolsonaro, mas o que aconteceu hoje é mais um momento marcante, um momento de uma tensão maior dentro desse momento de inflexão geral, que já gera uma tensão, mas tem um acontecimento maior agora, que a ministra Carmen Lúcia pediu para o ministro Luiz Fux, que é o atual presidente do STF, marcar o julgamento de uma notícia-crime contra o Bolsonaro. A Ziza vai ler para a gente aqui o primeiro trecho da matéria, depois eu vou continuar comentando. Ziza, por favor. A ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu para o presidente da corte, Luiz Fux, marcar o julgamento de uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo é acusado de praticar crime de genocídio contra indígenas em sua atuação durante a pandemia de Covid-19. Essa decisão, na prática, vai avaliar se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que hoje é representada pelo Capacho Augusto Aras, será obrigada ou não a avaliar essas acusações de genocídio contra o Bolsonaro. Mais especificamente, o genocídio, nesse caso, é uma acusação que se relaciona aos povos indígenas, porque o Bolsonaro vetou uma lei que obrigava o governo a fornecer água potável, medicamentos. Os índios estão sendo muito afetados, inclusive as lideranças indígenas estão sendo muito afetadas, porque as lideranças indígenas são feitas baseadas, na sua maior parte, em hierarquia de idade, né? As lideranças indígenas, sua grande maioria, são idosos, então eles foram atingidos de maneira muito direta. Tendo em vista essa movimentação da ministra Carmen Lúcia, Bolsonaro já se manifestou. A gente vai analisar essa manifestação agora do Bolsonaro, porque são duas manifestações. Vou dar o play e a gente vai comentar. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa que vocês têm que reparar nessa declaração do Bolsonaro: a expressão facial dele. Não sou metaforando não, gente, vocês também não, mas reparem na expressão facial de satisfação do Bolsonaro. Está muito satisfeito com essa tensão toda, porque ele causa isso de propósito, ele quer isso, porque ele sabe que a possibilidade dele vencer em 2022 é muito remota. Em contrapartida, a possibilidade dele ser preso por diversos crimes, como por exemplo, quando ele anuncia o tratamento com nebulização feita à base de cloroquina. 5 pessoas morreram recentemente. O Bolsonaro está diretamente relacionado a isso, que é o presidente da República indicando o tratamento. Os médicos que fazem parte dessa seita bolsonarista, tão lobotomizados, escutam o presidente, fazem o que o presidente diz. Então, se por um lado ele fica apavorado com esses acontecimentos, com a possibilidade de prisão, por exemplo, nós vemos em outras entrevistas dele, ele bem ressabiado, quando ele vê que um momento de inflexão desse se aproxima, onde ele pode usar os acontecimentos para criar uma narrativa em seu favor, ele fica muito satisfeito. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Uma crise enorme aqui, vocês sabem o que ele quer dizer, né? O que ele sempre quis, o que ele falou
em 1999, naquela entrevista que eu já mostrei aqui milhares de vezes. Uma guerra civil. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, olha a satisfação dele em perceber que a narrativa que ele criou se encaixa perfeitamente nas necessidades dele. Porque ele pega uma acusação dele de genocídio, ele coloca ao lado disso de que não fui eu que fechei tudo. Como é que ele disse? Vamos repetir aqui, para a gente usar as palavras exatas. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Quem fechou tudo, quem está com a política na mão, não sou eu. Óbvio, quem fechou tudo, entre aspas, porque lockdown de verdade só teve em Araraquara, em outra localidade que eu não me lembro o nome. Em Araraquara, eles zeraram, zero mortes. Quem está com a política na mão não sou eu. Quem está com a política na mão não sou eu. Tadinho, ele é apenas o presidente da República. Ele é apenas o presidente da República, não pode fazer nada porque o STF impediu ele de furar o lockdown de governadores e prefeitos. A única coisa que o STF proibiu ele de fazer é de furar o lockdown de governadores e prefeitos. Então ele diz que não pode fazer nada. Portanto, ele não é culpado pelo genocídio. Por que os governadores fizeram lockdown? Nesse samba do presidente doido, uma boa parte da população é enganada. Eu conheço pessoas concursadas de nível superior que repetem ipsis literis esse tipo de argumentativa. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Não quero aqui brigar com ninguém. Você vê que as mensagens são sempre de duplo sentido? Não tem começo, meio e fim, não tem norte, mas consegue pegar uma parte da população e enganar com esse tipo de narrativa. Consegue, porque é o que eu digo, dividir para conquistar e governar no meio do caos. Governa no meio do caos, o caos divide as pessoas. Você fica puto com quem não usa máscara, com quem usa máscara embaixo do nariz, ou com quem aglomera, ou com quem não aglomera. Outro dia eu recebi 2 pessoas aqui em casa, 2 pessoas que são minhas vizinhas. Fiz um stories, quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço esse tipo de stories. Se eu encontrar algum amigo meu, eu vou fazer um story, gente. Olha só, eu não parei de trabalhar nenhum dia depois que começou a pandemia. Eu trabalho com o público. Não falo da minha vida pessoal aqui, não falo da minha vida profissional, mas até onde vocês vão saber é isso. Eu trabalho com o público, eu não parei de trabalhar nenhum dia na pandemia. Então, vieram 2 amigos meus aqui em casa e eu recebi mais de uma resposta nos meus stories de pessoas me cobrando, dizendo que estavam muito decepcionadas e que iriam deixar de me seguir. Dividir para conquistar. Divididos seremos conquistados. Quem está causando isso tudo são as pessoas que foram à quarentena, não o presidente. Aí eu vou, inclusive, no Twitter, sempre que eu vejo alguém reclamando de pessoas que furam a quarentena, é errado furar a quarentena, é muito errado, não é pouco errado, é muito errado, mas eu vou lá e vejo se a pessoa está cobrando impeachment. Geralmente não está. Pessoa que cobra o furo da quarentena, mas não pede impeachment, você está fazendo exatamente o jogo que o Bolsonaro quer. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente de paletó e gravata que não quer enxergar isso aí. Acha que Tá vendo como é que a mensagem não tem sentido algum? Vai virar um barril de pólvora, eu não sei onde é que vai chegar, e tem gente de paletó e gravata, não tá nem aí pra isso aí. Falou um cara de paletó e gravata, com 2 caras de paletó e gravata atrás, que ele é o cara do paletó e gravata. Porque ele é o chefe do executivo. O que representa mais o paletó e gravata do que um executivo? Nada. Que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Usa palavras desconexas com o discurso home office. Fica em casa, então
home office, que é colocar brasileiro contra brasileiro. Porque eu, por exemplo, meu trabalho é impossível de ser realizado por home office. Mas eu estou completamente ciente dessa situação. Eu fico muito satisfeito de ver pessoas que eu conheço e colegas meus, porque o meu trabalho tem vários setores, que podem trabalhar em home office, mas tem pessoas que não entendem isso e ficam insatisfeitas, principalmente quem está perdendo dinheiro. Quem perdeu o emprego, essas pessoas são muito atingidas por isso, o emocional delas fica muito abalado, então elas compram esse discurso muitas vezes por causa disso. Tempo tinha paletózinho e gravata, com dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou... É óbvio que ele está ameaçando, é óbvio que ele está ameaçando. É como aquele Ottoni de Paula. O discurso é o mesmo, vocês percebem? Outro dia eu fiz um vídeo sobre aquele Ottoni de Paula, que eu acho que é deputado, é político, não sei se é senador ou deputado ou vereador, alguma merda dessa. Falando exatamente, ele falou com todas as letras, vai ter uma guerra civil. Não estou ameaçando, mas vai ter uma guerra civil. O Bolsonaro fala a mesma coisa. É um barril de pólvora, alguma coisa vai acontecer. Eu não estou ameaçando, mas vai acontecer. Ninguém mais. Estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Que problema sério é esse que teremos no Brasil, Bolsonaro? Nós gostaríamos que você dissesse. Eu gostaria que você dissesse. Gostaria muito que você dissesse. Agora vamos para o segundo vídeo. Tem um segundo vídeo dele aqui que eu já estava com esse aqui pronto aqui para gravar e me mandaram esse vídeo aqui que ele, no momento que eu estou gravando, ele foi postado pelo Bolsonaro 30 minutos atrás. É um vídeo muito fresco, eu não tive nem a oportunidade de observar ele completo. Mas vamos dar o play aqui, porque pelo início do vídeo que eu vi, ele segue no mesmo tom. Presta atenção, pessoal, só curiosidade. Desde o começo a imprensa bate em mim, né? E aos poucos... Ataques constantes à imprensa são uma marca do governo Bolsonaro. Agora não seriam diferentes. A verdade vem aparecendo. Olha, Correio Brasiliense agora aqui, ó. Correio Brasileiro, safa aí? O Brasil tem 125 milhões de pessoas, mais da metade, que não sabem se vão se alimentar bem. Aí embaixo vem. Famílias com renda mais baixa sofrem com alta dos alimentos. Ok? Correio Brasileiro. O que eu falei em março do ano passado? E o Bolsonaro conseguiu criar uma narrativa onde ele se exime completamente da responsabilidade sobre isso. E tem pessoas que acreditam. É surreal. Tem pessoas que colocam a culpa nem na Dilma. Tem gente que coloca a culpa no Lula. O governo Lula foi há mais de 10 anos atrás. O governo Dilma foi há 4 anos atrás que ela foi empichada. Tem pessoas que compram essa narrativa. É surreal. Como se os culpados disso tudo fossem os governadores, os prefeitos, que alguns fazem um lockdown muito capenga. Como aqui no local onde eu moro, às vezes pode abrir até 6 horas da tarde, aí até 10 horas da noite, aí proíbe de vender bebida, aí libera de vender bebida, aí proíbe de ir pra praia, aí libera para ir pra praia. Dividir para conquistar, em meio ao caos. Aquela política, fica em casa, a economia se vê depois. Estão vendo? Quer saber se a imprensa agora vai culpar os verdadeiros responsáveis? Ou vai continuar apoiando a política do lockdown? Eu dei um exemplo anteontem. Eu conversei com o coronel Melo Araújo da CEAGESP. Ele tem um fetiche nesse coronel da CEAGESP. Um fetiche. Alguma coisa existe nessa CEAGESP. Deve ser investigado. Alguma coisa está acontecendo ali, porque ele fala muito nesse local, nessa pessoa. Ele falou para mim que os produtores de tomate, né, estavam deixando de produzir e jogando fora, porque não tem mais restaurante aberto, não tem mais quitanda aberto. E, em consequência, quando voltar... Que é uma grande mentira, porque está tudo aberto, só estão com os horários alterados. Vou ter que plantar de novo, demora um pouquinho, tem gente que acha que faz assim, o tomate aparece na prateleira, tem que plantar de novo, vai ter escassez, o que é comum quando tem escassez? O preço sobe, a inflação, vão culpar quem?
Olha, o Brasil está no limite. Vai culpar quem? O Bolsonaro. Você é o presidente. Se o Brasil tivesse mantido aquela estocagem de grãos que nós tínhamos, que começou a ser dilapidada no governo Michel Temer, se nós tivéssemos um planejamento de segurança alimentar para a nossa população, isso não estaria acontecendo. Acontece porque não tem planejamento. O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo. Dá uma sinalização. Que pessoal e que providência? Está aguardando o povo para quê? Tá vendo como é que ele está insuflando manifestações para que, baseado nessas manifestações, ele aplique um golpe? Dá uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer, porque não tá na rua, né? Como se ele não pudesse fazer nada, é apenas o presidente. Tá na rua, né? Eu sempre estive na rua, As últimas saídas minhas foi em várias comunidades aqui em Brasília, aqui, Chaparral, Itapuã, São Sebastião, né? As pessoas que me autorizavam entravam na casa, pedi para abrir a geladeira da pessoa lá. Já estive em Celândia, Taguatinga também. Esse pessoal... Bom, vou encerrar aqui, tem mais uns 2 minutos ali de vídeo, mas deve permanecer nisso, que eu não quero que a gente fique muito além da média dos meus vídeos aqui de tempo. Isso aí que ele falou que ele está fazendo é fomentando aglomerações em meio à pandemia, 3, 4 mil mortes por dia, ele indo nesses locais aí para comer churrasquinho, para fingir que é uma pessoa do povo, tentar criar uma conexão direta com a população, para que essa população, encantada pela imagem do líder, se manifeste em favor dele, e com essa manifestação, pressão popular, pressão popular, pressão popular, pressão popular, pressão popular, pressão popular. Vocês estão vendo que ele está pedindo pressão popular? Vocês veem que eu falo aqui todo santo dia que a gente tem que fazer pressão popular? Que a pressão popular é condição indispensável para os acontecimentos políticos, desde o golpe, que é o que ele quer, ao impeachment, que é o que a gente quer. Você está vendo como é que ele clama pela pressão popular? Como é que ele tenta atuar em favor da pressão popular? Toda sexta-feira ele vai em algum evento militar. Toda sexta-feira ele vai a algum evento militar, ou da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Civil ele não se encosta muito, porque a Polícia Civil, pelo visto, até o que eu vi aqui, não dá muita ideia para ele, não. Façam alguma coisa. Façam algo. Não se sinta impotente. Não se sinta impotente. Lute. É proibido ser derrotado, é proibido o derrotismo. Lute. Se você acha que você está fazendo pouco, quando você vai no Twitter do Arthur Lira e pede para o impeachment, fique sabendo que você não está fazendo pouco, você está fazendo muito. Muito. Se você for lá uma vez por dia no Twitter do Arthur Lira, ou no Facebook, não sei se ele tem Facebook, ou no Instagram, não sei se ele tem Instagram, mas vai, qualquer uma dessas pessoas, ou do próprio Bolsonaro, clame pelo impeachment. Clame pelo impeachment. Me marca que eu vou retweetar vocês. Provavelmente as minhas contas são maiores do que a conta de vocês. E façam alguma coisa. Se você quiser fazer mais, faça como os Sleeping Giants, um casal de jovens do Paraná que conseguiu fazer um grande barulho. Tem uma outra conta no Twitter fazendo muito barulho agora, chamada Desmentindo Bolsonaro. Sabe o que eles fazem? Eles pegam os vídeos do Bolsonaro falando uma coisa, depois ele fala, eu nunca fui contra o uso de máscara. Mas mostra o Bolsonaro contra o uso de máscara. Ele fala uma coisa e ele faz outra. Eles pegam as notícias, colocam uma do lado da outra, fazem um videozinho curtinho com um celular, um smartphone. Vocês conseguem fazer isso, um aplicativo, você baixa o InShot, um aplicativo grátis. Tem vários outros, é só pesquisar. Você está me assistindo, você tem conexão à internet, ou um smartphone, ou um computador. Você consegue fazer isso. Faça. Faça. Adesivo, capacho, camisa. Tem um amigo meu que me mandou um monte de fotos já, cara, fez capacho, fez camisa. Faça alguma coisa. Mexa-se.
É obrigatório. Lute. A partir de R$5 vire membro do meu canal ali para fortalecer esse trampo, pra gente continuar existindo. Tamo junto.